celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu. Estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que sempre nos honram com a sua audiência, nossos amigos de Cidade de Santos, nossa imagem também agora em São Vicente, em toda a Praia Grande, Canal 11 da NET, o nosso agradecimento pela audiência, pelas colocações, pelo interesse, e o interesse que nós temos, o programa Estrela Guia na TV tem, é justamente bem informar. E para comprovar o que eu estou dizendo, hoje nós vamos, no tema do nosso programa é glaucoma. O brasileiro me parece, não sei, vou perguntar ao nosso amigo aqui presente depois, não se preocupa muito com a prevenção, eu acredito que não. Mas ninguém melhor que o Dr. Janduí Perino Filho, nosso amigo, obrigado pela presença, Dr. Janduí, para dissertar sobre um tema tão importante. Eu que agradeço mais uma vez o convite, acho que é a segunda vez que a gente fala sobre glaucoma. Agradecer muito ao programa, ao seu voto especialmente, e à equipe dos bastidores aí que estão sempre colaborando com a gente. Vamos tentar esclarecer aí para o público, né, alguma coisa sobre glaucoma, que eu acho que é muito importante. Mesmo porque hoje nós temos aí no Brasil por volta aí de 900 mil a 1.000 casos a 1 milhão de glaucoma. Então a gente tem que estar alerta com isso aí. Acho que é um tema muito importante. Maior, 1 milhão de casos aqui no Brasil aproximadamente. Isso casos constatados. Evidentemente é uma estatística não assim convicta 100%. Aproximadamente, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Glaucoma, né? Então é um tema muito importante, mesmo porque ainda é a segunda maior causa de cegueira no mundo, né? E é uma cegueira chamada irreversível, porque a catarata é a primeira causa, mas é reversível. Se você opera a catarata, pode recuperar. Glaucoma não tem condições. Uma vez cego, infelizmente, sempre cego, né? Isso é ruim, mas também é bom porque a gente só vai esclarecer com muita propriedade nossos telespectadores sobre isso. Pegando o seu gancho, né, eu também quero agradecer, e nunca esqueço, nunca deixo de agradecer a essa maravilhosa equipe de produção, a Gisele, o Reale, Vitor, Vanessa, Murilo, Guilherme, Thaísa, e a Lali e o Adelino também, que compõem. Não sei se esqueci alguém, não? Não, ótimo. Hoje não esqueci a Vanessa, não. Se não fosse o trabalho deles, trabalho maravilhoso, com muito chover, com muita dedicação, com muito amor. Certamente esse programa não estaria aparecendo tão bonito e tão produtivo na sua telinha. Obrigado a vocês, parabéns. A gente sempre fica tranquilo e conta com isso. Antes da gente entrar diretamente no tema do programa, vamos conhecer um pouquinho, né, da vida do nosso amigo. Eu aqui, quando as pessoas sentam aqui, elas deixam de ser convidadas. São pessoas amigas que vêm conversar com a gente, conversar com vocês e trazer muita coisa sempre importante, fundamental. O Dr. Janduí é oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Associação Médica Brasileira. Membro titular da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Ex-professor da cadeira de oftalmologia da Unilos, faculdade. Oftalmologista da Santa Casa de Misericórdia de Santos, onde atua até hoje, né, doutor Janduí? Até hoje, estamos lá. E oftalmologista do Hospital de Olhos Med-Laser de Santos também, belíssimo, né? Ficou muito bonito. Muito bom, sim. Muito bom. À disposição. E o senhor fez um estágio na Espanha? Estive em Barcelona, no Instituto Barraquer, em Barcelona, um estágio fantástico, porque a oftalmologia é muito importante para aquelas bandas de lá, né? Aqui nós estamos no alcance, o Brasil hoje está, nossa, tem uma turma excelente de oftalmologia, avançou muito nesse contexto, em termos de aparelhagem, em termos de tudo. Na realidade, nós estamos bem equipados hoje, uma equipe fantástica, espalhada pelo Brasil aí. Padrão top de linha do mundo, viu? É bom. O Brasil cresceu muito, oftalmologicamente falando, cresceu muito, tanto no aspecto profissional do médico, do colega, como do aspecto tecnológico. Claro que não fabrica, mas importa muita coisa importante que vem de fora, né?
Então nós estamos muito bem hoje, graças a Deus. Isso é bom. Especialidade que cresceu muito nos últimos anos, coisa absurda. E é bom porque eu ia lhe fazer essa pergunta, mas dentro do que o senhor está falando, que inclusive hoje o pessoal é atendido pelo SUS, né? Para tratamento e cirurgia de glaucoma. Sim, existe um tratamento que hoje é feito na Santa Casa de Santos, já há muito tempo, né? Na parte clínica, na parte cirúrgica, para dar cobertura ao pessoal do SUS. Pelo SUS? É pelo SUS, é. Poxa, uma maravilha, porque a parte médica, né? O povo brasileiro é um problema, né? Que a gente tem que lutar, os médicos e pessoas como o senhor apenas e tão somente engrandecem a profissão do médico, que às vezes estão falando de uma forma diferente, mas eu queria também deixar meu agradecimento à sua esposa, amiga e companheira, Dona Isolina, né? A companheira que está nessa luta junto com o senhor, né? 40 anos. 40 anos. Dona Isolina, parabéns, é um prazer muito grande eu poder ter conhecido a senhora também. A senhora está lá naquela correria para acompanhar esse moço aqui na correria, viu, Dona Isolina? Tem que ser especial também, que senão é. E o seu filho, vamos falar um pouquinho dele? O senhor está com o seu... Fabrício. Fabrício? Fabrício, é. Fabrício hoje já terminou a residência de oftalmologia, os 3 anos de estágio. Felizmente conseguiu uma colocação, passou no concurso em São Paulo e está na Unifesp hoje, só no setor de catarata. E a Unifesp hoje é considerada talvez uma das maiores escolas de todas as especialidades da América Latina. Então ele teve muita sorte que está no setor de catarata e, se Deus quiser, vai voltar fera para cá, viu? Teve muita sorte, vai ficar lá uns 2, 3 anos ou mais. E depois já começa para cá também. Se Deus já quiser. Fica aqui o nosso... Primeiro, parabenizando o Fabrício também, né? Muito obrigado. E seguir essa profissão que é tão importante. Mas também já fica aqui um pedido nosso aí, né? Fabrício, né? Fabrício, é. Fabrício, já fica um pedido nosso e olha, o pedido vai através do seu pai, né? E pedido de pai, quando puder, doutor João, vamos combinar com o Fabrício, falar sobre catarata, Puxa, se ele puder. Com certeza. Se você puder vir aqui, é muito importante. Ele está no top de linha do país, que é a Escola Paulista, né? Então, tudo quanto é técnica moderna, aparelhagem moderna, então já estamos ele combinados. vai estar à disposição, sim. Com então certeza, já estamos combinados. Já está combinado. Aí fica o seu encargo da Dona Isolina. Deixa por nossa conta. Marcar o tempo aí. Doutor Janduí, parabéns. Muito obrigado. Sua família. Doutor Janduí, vamos falar sobre glaucoma. O que é o glaucoma? Então, inicialmente, para definir o glaucoma, o conceito caiu muito vamos dizer assim, lá para o começo dos anos 60, a definição de glaucoma era pressão alta no olho, era sinônimo, pressão alta no olho, glaucoma. Com o passar dos anos, percebeu-se que muita gente apresentava glaucoma e a pressão do olho era normal. Então esse conceito caiu. Hoje, basicamente, glaucoma é uma alteração do nervo óptico, é uma neuropatia, uma doença do nervo óptico, na qual uma das principais causas vem a ser exatamente a pressão do olho. Mas não assim 100% pressão alta do olho que leva a glaucoma. Porque tem muitos casos que a pessoa tem pressão alta e não tem pressão alta no olho e não tem glaucoma, porque o nervo óptico está conservado. E tem muitos casos que o paciente tem pressão normal e tem glaucoma porque o nervo óptico está deteriorado. Só para repetir rapidinho, o nervo óptico é um nervo interno do olho que faz a comunicação do olho com o cérebro. Na realidade, quem faz a gente enxergar é o cérebro, porque o nervo óptico ele recebe a imagem fornecida pela retina, a retina oferece a imagem para o nervo óptico e ele carrega essa imagem até o cérebro traduz e joga isso para a retina. Então a gente capta a imagem através disso aí. Quer dizer, se tiver alguma lesão no nervo óptico, por menor que seja, a visão vai caindo, vai deteriorando cada vez mais. Então hoje, glaucoma é uma neuropatia, ou seja, uma doença do nervo óptico, na qual a principal causa é a pressão do olho, mas não é só a pressão do olho, tem outras causas também que levam à formação dessa neuropatia, né? Olha, eu não sabia dessa mecânica, dessa troca de comunicação, informações, né? É interessante. Nervo óptico, cérebro, né?
Isso, E aí a gente vê, tá vendo? Eu não sabia disso. São detalhes que a gente só vai... Eu explico, procuro às vezes explicar isso para paciente que tem curiosidade, pergunta e tal, né? Mas você está sempre explicando, e a frase final do programa fala muito sobre isso, né? O glaucoma a gente o senhor já bem definiu, né? Ele tem sinais? Aí que está o problema, seu Walter, problema de sintoma de glaucoma. Tem dois tipos de glaucoma, vamos classificar o glaucoma. Glaucoma pode ser primário ou pode ser secundário. Quando a gente fala em secundário é alguma doença do olho que provoca glaucoma, uma inflamação, por exemplo, um traumatismo, por exemplo. Depois de uma determinada cirurgia que pode ter complicado, pode virar o glaucoma chamado glaucoma secundário. Outro tipo de glaucoma também é o glaucoma chamado neovascular. Aqueles pacientes que têm diabetes, que muitas vezes começam a desenvolver neovasos, novos vasos, pode atingir o ângulo onde tem a drenagem do líquido dentro do olho e provocar esse glaucoma chamado secundário. E o glaucoma primário pode ser de ângulo aberto e ângulo fechado. Então, esses dois tipos de glaucoma. O de ângulo fechado, esse dá sintomas. Por que sintoma? Porque o paciente tem dores homéricas no olho, a pressão muitas vezes vai para... O normal é de 10 a 20, ele pode chegar a 40, 50, 60 de pressão. E com isso você pode ter uma perda, se não cuidar rapidamente, esse nervo óptico, que é fundamental para a visão, vai ser esmagado por essa pressão. Ele pode entrar em atrofia rapidamente se não cuidar. Então o glaucoma agudo, mas o paciente já automaticamente ele vai procurar o hospital. Esse dá sintoma, porque tem muita dor, náusea, vômito, é intolerável. Esse vai procurar automaticamente. Agora o glaucoma crônico, chamado de ângulo aberto, esse é terrível, porque ele é insidioso, ele é traiçoeiro. O senhor pode até perguntar, mas como é que faz para saber? Não tem como. A única forma é cobrar do médico oftalmologista, depois dos 40 anos, um exame de pressão do olho, um exame de fundo de olho, que você pode detectar alguma alteração incipiente do nervo da visão, aí você fica preparado. Mas sintomas propriamente ditos, ele não dá. Esse glaucoma crônico não dá. Aí entra aquela minha colocação e até pergunta. O importante, e a gente vai voltar a falar sobre isso, com certeza, é essa palavrinha mágica chamada prevenção, é isso? Prevenção. Prevenção é fundamental, né? Porque às vezes o paciente pergunta para mim, doutor, eu tenho glaucoma faz 10, 15 anos, e na realidade eu não sei o que é o glaucoma. Então, por que aumenta a pressão do olho? Dentro do olho da gente existe um elemento chamado corpo ciliar que produz o líquido que alimenta o olho internamente, não é lágrima, é um líquido interno. Esse líquido, então, ele é produzido, ele tem que ser escoado. Se houver uma falha de escoamento, o que vai acontecer? Esse líquido vai acumular dentro do olho e com isso vai aumentar a pressão. Essa pressão vai exercer um dano no nervo da visão, nas fibras nervosas da retina, que acabam comprometendo o nervo óptico, que é o nervo visual. Então, esse problema, por isso que os colírios hoje, Sr. Walter, para que se receita colírio hoje? Para tentar aumentar um pouquinho essa drenagem da produção do líquido. Ou alguns colírios que tentam diminuir um pouco a produção do líquido, entendeu? Para que haja uma drenagem paralela. Então, por isso que aumenta a pressão do olho, essa quantidade de líquido que está dentro do olho. É por isso que eu pergunto. Então, o colírio não é um simples colírio, existem várias finalidades no colírio, né? E eu tenho uma pergunta também sobre o colírio, mas nós já estamos chegando ao final do primeiro bloco. Eu peço licença ao senhor, que façamos um breve intervalo e voltamos com o colírio. Pois não. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A Creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você.
Antes de contratar a filmagem de sua festa ou empresa, consulte a Godoy Multimídia. Produção em vídeo com preço acessível. Faça sua empresa aparecer com os nossos institucionais. Eternize suas festas em vídeos inesquecíveis. Peça um orçamento. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco, hoje com a presença do nosso amigo Dr. Janduí Perino Filho. O nosso tema é o glaucoma, um mal insidioso, e que é importante que as pessoas conheçam com profundidade, né, essa doença. Né? Nós estamos falando só de colírio, doutor Janduí. Então, o colírio, tem vários colírios, várias finalidades, e que muitos não se aplicam a uma pessoa, outros se aplicam a outra pessoa, é isso? Exatamente, é. Na realidade, hoje o colírio tem dois tipos de colírio. Aqueles que diminuem um pouquinho a produção desse líquido chamado humor aquoso e outros que facilitam o escoamento. Então, cada caso é um caso. E muitas vezes você faz a associação de colírios hoje para poder conter um pouquinho essa pressão do olho. Existe hoje, atualmente, um colírio que é chamado, derivado da prostaglandina, é o top de linha para tratamento monoterápico, que chama, ou seja, um colírio só. O que acontece também é o seguinte, quanto mais você usar colírio por dia, mais o paciente vai ficando cansado. Muitas vezes você consegue manter uma pressão do olho boa, normal, com apenas um colírio. E esse colírio hoje de eleição é um chamado prostaglandina. Felizmente, o SUS parece que fornece esse colírio. O governo federal fez consegue através do governo federal, você consegue de amostra grátis. Amostra grátis não, você consegue sem ter que comprar. São colírios muito caros, essa prostaglandina. E usa uma vez por dia só. Então existe fidelidade ao tratamento. Porque muitas vezes você receita colírio e o paciente não é fiel ao tratamento. Então isso também acaba deteriorando. Eu sempre costumo falar para os pacientes que às vezes é mais importante o colírio do que um prato de arroz e feijão. Esqueça de comer, mas não esqueça de pingar o colírio, entendeu? Então, e tem colírio barato, mais em conta um pouquinho. Às vezes você consegue controlar com esses mais em conta. Mas a maioria das vezes a prostaglandina que é o top de linha para glaucoma como tratamento monoterápico. E muitas vezes você faz associação. Que dessa prostaglandina, que no caso é o Charlatan, é o Travatan, a bimatoprosta, esses colírios, então eles, o que acontece? Eles facilitam um pouquinho mais o escoamento do líquido, tá entendendo? E o timolol, o timopitol, ele muitas vezes ele acaba diminuindo um pouquinho a produção do humor aquoso. Então você faz uma associação de um colírio que diminui a produção do líquido e faz um outro colírio que aumenta o escoamento, você consegue ter um equilíbrio e consegue aquilo que se chama pressão intraocular alvo. Você tem que detectar qual a pressão dele, que o paciente pode manter essa pressão sem ter alteração de campo visual, que é um dos exames mais importantes é saber se ele está tendo perda de visão periférica, é o chamado campo visual. Então, até para o colírio é importante que a pessoa faça o uso dele sobre uma indicação de médica. Não é só chegar na farmácia, me dá um colírio qualquer aí, não é assim, né? Não, com certeza, com certeza. Isso é bom, a gente falar. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente costuma sempre fazer uma anamnese com os pacientes, explicar para o paciente se ele tem pressão alta, se ele tem problema de válvula de coração, enfim, porque os colírios também têm muita interferência sistemicamente. Caramba. Tem casos de parada cardíaca muitas vezes.
Então tem que tomar muito cuidado. Então é um colírio receitado exclusivamente para o médico e, antes de receitar, faz uma anamnese para o paciente, para saber que tipo de problema de saúde geral ele tem, para saber se esse colírio não vai piorar o estado geral dele. Então o colírio é ótimo, funciona? Funciona, mas também a gente tem que saber receitar. Até o oftalmologista tem que saber receitar, porque às vezes acaba dançando, né? O colírio de cortisona, com cortisona ele pode causar algum... Sim, a cortisona é uma faca de dois gumes. Eu tive um problema sério com cortisona no meu olho. Eu tive um tersol no olho esquerdo, comecei a usar uma pomada oftalmológica de cortisona, eu mesmo receitei para ver mesmo. Usei durante 15 dias, não melhorou. Falei, vou acrescentar mais 15 dias. Pomadinha compressa, também não havia melhorado. Falei, bom. E fui assistir uma palestra de glaucoma e tinha um laboratório fazendo um teste gratuito de pressão intraocular dentro do curso que nós estávamos fazendo. Fui medir a pressão do olho, normal é de 10 a 20, a minha pressão estava 25 no olho, que estava usando a cortisona, e 16 no outro. Puxa vida. Parei de usar cortisona, normalizou. Então, é para ter uma ideia. O colírio de cortisona é ótimo, mas quando receitado pelo médico, orientado pelo médico, e não pode assim usar indiscriminadamente. Vai na farmácia, me dá um colírio de cortisona. Não pode, isso aí não pode, tem um tempo limite certo para se usar, tem que fazer um monitoramento dessa pressão enquanto ele está usando o colírio, está entendendo? Qualquer coisa a gente suspende, que não pode aleatoriamente chegar e, me dá um colírio de cortisona e usa sem orientação. Aí está o grande problema, viu? Bom, ficou claro agora a importância, né, e também até o perigo, né, do uso do colírio, que para nós, o colírio, beleza, é um colírio para os olhos, isso aí, né? Gente, isso é fundamental, é importante. É importante que vocês absorvam, assimilem todas essas explicações do Dr. Janduí, mas a gente já estou falando muito. Vamos pedir um vídeo, Dr. Janduí, que o senhor nos trouxe? Pode ser um vídeo? Isso aí o que é? Pode falar em cima. Aí, pode parar um pouquinho. Para um pouco. Aí. À direita do vídeo tem um círculo escurecido. Esse aí é a cabeça do nervo óptico. E essa parte amarelada, onde tem essas estrias, essas estradas vermelhas, são os vasos da retina. E a retina é essa parte alaranjada. E vocês estão vendo essa parte esbranquiçada, um círculo negro dele. Essa é a cabeça do nervo óptico. Então, a retina joga as imagens para o nervo óptico e vai levar para o cérebro. Pode continuar, por favor? Pode. Pode falar. Aí eles estão... A retina já está jogando a imagem para o nervo. Então veja a importância do nervo na função visual da gente. Então o que acontece? Isso aí é... Aqui, dá uma paradinha. Aqui, veja bem o fluxo. Pode ir passando devagar, que talvez seja melhor. Está sendo produzido pelo corpo ciliar um líquido que vai alimentar o olho. Olha lá, está vendo? O líquido está circulando. Do jeito que ele circula, ele vai ser absorvido pela rede trabecular, que é uma malha, uma esponja, para jogar para as veinhas do olho. Então é constante essa produção do líquido dentro do olho. Do jeito que ele pode parar um pouquinho? Do jeito que ele é produzido, ele tem que ser escoado. Evidentemente, se isso não acontecer, vai aumentar a pressão dentro do olho, se tiver problema de escoamento. Essa pressão, vocês estão vendo aqui no vídeo à direita, essa imagem aqui amarelada com esses vasos, é um nervo óptico normal, à esquerda, perdão. Do lado direito, vocês estão vendo uma placa branca no meio do nervo da visão. Essa placa branca já é uma escavação. Esse já é um dano glaucomatoso, porque essa pressão interna dentro do olho acabou macerando a cabeça do nervo óptico, que é o encontro das fibras nervosas da retina. Ali do lado direito a gente já observa assim como se fosse um buraco branco, é a escavação chamada escavação patológica. Então é a escavação do glaucoma. É isso que a gente não pode, tem que tentar evitar de acontecer para não deteriorar muito a visão. Pode continuar, por favor? O que é aí, doutor Jolie? Exato. Aqui é o seguinte, aí está explicando que geralmente para você ter alteração de campo visual,
a alteração do campo visual da gente normalmente acontece depois do dano estrutural do nervo. Aqui é o campo visual que está sendo reduzido. Olha como o pessoa de glaucoma enxerga, olha. Nossa, vai fechando visão chamada tubular. Ele vai perdendo a visão periférica, pode parar um pouquinho, por favor? Vai perdendo a visão periférica até chegar a uma visão tubular. Essa pressão do olho, então, exerce um dano no nervo óptico e faz a visão periférica diminuir. Então a pessoa vai ficando com a visão tubular. O que impede de atravessar uma rua, que ele não vê uma bicicleta, não vê uma moto, não vê um carro. Olha lá, por exemplo, olha lá, ó, vai estreitando. Ó. Legal, tá vendo? legal. Ó, como é que fica a visão do glaucomatoso, ó. Fase final. Isso é horrível, né? Então isso aí é um vídeo que demonstra como é que a gente fica. E aqui são exames que a gente costuma fazer muitas vezes para analisar o nervo óptico, para saber como é que está o estado dele. Aí são os diversos aparelhos que existem hoje. Fotografia do fundo do olho. Fotografia do fundo do olho. Exatamente, Aqui é o OCT, quer dizer, hoje existe uma tomografia computadorizada do nervo óptico, que é esse exame aí, sofisticado, olha. São todos exames que, coisa absurda. Tomografia computadorizada, porque a primeira lesão que tem, antes de alterar o campo visual, é no nervo óptico. Para a gente saber, a gente faz uma tomografia. Caramba! Totalmente moderno. Nós estamos adiantados mesmo, né? Exatamente. Muito adiantado, muito adiantado. Isso então, aí... São todos os exames de análise quantitativa do nervo óptico, todos exames estruturais, campo visual, essa tonometria de aplanação que é feito, né? A pressão do olho, de que forma que é feito. Existe um aparelho portátil também. Isso é o exame chamado campo visual, que mede a visão periférica, é muito importante. É isso aí. Olha aí a produção do aquoso, olha que bacana, o corpo ciliar produz, olha lá, ele vai escorrendo pela malha trabecular, que é um elemento que absorve esse líquido e joga para o canalzinho, então vai estar em constante circulação. O que não pode acontecer é de você ter alguma coisa que bloqueie essa circulação. Aqui como é que explica como é que pinga o colírio, sempre afastando a pálpebra inferior, pinga uma gotinha. Interessante. Comprime um pouquinho o cantinho do olho. Muitas vezes é importante isso aí para evitar que haja absorção sistêmica, né? E tratamento do glaucoma. Pode interromper um pouquinho? Então, tratamento do glaucoma, além do colírio, existe laser e cirurgia. Aqui está mostrando como é que aplica laser no caso de glaucoma agudo. Olha lá, provoca um buraquinho, olha, com esse buraquinho que está provocando ali, esse pequeno buraquinho, é onde tem a drenagem para facilitar o escoamento. Em caso de glaucoma agudo, a pressão vai a 60, a 70, você faz esse buraquinho, vai para 15, 20. Simples, né? Aparentemente simples. Né? Próximo. Esse é um tipo de laser, né? Esse é o segundo tipo de laser, chamado trabeculoplastia laser. Isso aí facilita muito aqueles pacientes que tem, assim, não responde muito bem ao tratamento, muitas vezes lança a mão. Aqueles pacientes que não têm condições de andar, de ir para o consultório, pode ser feito isso também para... É um tipo de laser que você aplica lá no ângulo do olho. Muito interessante, Que coisa maravilhosa. Evoluiu muito, a oftalmologia evoluiu muito. O olho humano, que coisa maravilhosa. E como terceiro reduto, se não der certo os lasers, o tratamento clínico, se não der certo, o laser não der certo, aí vai para a cirurgia. Aí é cartada final. Terminou o vídeo, terminou o nosso tempo do segundo bloco. Eu peço licença ao senhor. E agora depois a gente vai também sobre tudo isso, sobre o glaucoma. Nunca é demais a gente falar sobre essa doença. Esse vídeo é muito importante, a sua explanação também. Mas eu peço licença, façamos um break. Pedimos licença para um breve intervalo. Voltamos já já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A Creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você.
Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Estamos iniciando agora o terceiro bloco do programa Estrela Guia na TV. Hoje o nosso tema é glaucoma, com o nosso amigo, nosso convidado, não nosso convidado, mas um amigo, o Dr. Janduí Pedrino Filho. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir um vídeo que nos mostrou a riqueza, o sagrado que é esse bendito olho, que muitas vezes as pessoas não cuidam por desconhecimento, e é importante que as pessoas façam isso. Está muito bom. Eu estou meio espantado com esse negócio do olho, como é que funciona aquele líquido correr e tal, né? É interessante. A gente vai continuar. Nós estamos no terceiro bloco. Uma pergunta primeiro, depois só me permitir passar um vídeo. Aquela visão tubular que a pessoa vai perdendo, a visão periférica, o senhor já teve paciente que chegou no seu consultório com aquela visão tubular já comprometida? Sim, é uma quantidade e não é pouco, até, não é. O que acontece? O problema é o seguinte: o glaucoma crônico de ângulo aberto não dá sintomas. Esse é o grande problema. Então, se o paciente ele é hipertenso, ele tem diabetes, ele tem alguém na família, ele é da cor negra, está entendendo? Então, ele é automíope. Esses pacientes têm que tomar muito cuidado, porque eles têm uma certa predisposição a formar o glaucoma, tá? Então, o que acontece? De que forma que a gente vai detectar isso aí? Ele não vai ter sintoma nenhum. Infelizmente, não vai ter sintoma nenhum. A única forma é visita ao oftalmologista, principalmente após os 40 anos de idade, e se tiver caso na família, a possibilidade de ter glaucoma é de 4 a 6 vezes maior do que o paciente normal. Então ele tem que, olha, tem alguém com glaucoma na família, doutor, eu tenho um parente com glaucoma. Então o médico já fica ciente de que vai ter que pesquisar alguma coisa a esse respeito. Nesse momento ele pode detectar essa alteração do campo visual através desse exame chamado campo visual. É feito um examezinho automático de campo visual, né? E ele consta esses defeitos. E esses defeitos, se não cuidar, vai tomando cada vez mais. Então vamos supor que o paciente é relapso, não pinga colírio, ou você marca retorno para 6 meses, ele aparece dali 2 anos. Está entendendo? Nunca teve curiosidade de medir a pressão, nada. Esse aí é o grande problema. Então a gente orienta, se tiver alteração de campo visual, começar a medicar urgente. Tá? Porque senão esse campo visual vai deteriorar. Então vai se transformando numa visão chamada tubular, como se tivesse um cano na frente do olho. Aí é o grande problema para atravessar uma rua, né? Então aí que está o grande problema. Então o senhor já encontrou pessoas que chegaram nesse ponto, sim, que não tinham procurado um médico ainda? Sim, muitos. Principalmente esse pessoal oriundo do Nordeste, né? O recurso é pouco, né, seu Walter? Esse é o grande problema, sabe? E também o esclarecimento, né? Que é o que o senhor está fazendo hoje. É campanha de esclarecimento. A Sociedade Brasileira de Glaucoma tem feito anualmente esse tipo de campanha, que eu acho fantástico. Vai para a televisão, vai para a mídia toda, fazem pesquisa de tomada de pressão para a população. Isso é feito em Santos também, né? São Paulo, enfim, Brasil todo. Isso aí é uma campanha extraordinária que você consegue detectar muita gente com glaucoma que não sabia. E você consegue salvar milhares de olhos. Quanto à prevenção, tocante à prevenção, o que é que o senhor recomenda? De quanto em quanto tempo a pessoa, mesmo sem que tenha nenhum problema na Normalmente, vamos dizer, em termos de glaucoma, a partir de 40 anos, ele tem que pelo menos uma vez, se for um paciente normal que não tenha nenhum problema relacionado à família, que não tenha diabetes, que não tenha pressão, que não tenha miopia alta, que não seja negro, tem que pelo menos uma vez por ano
para fazer um controle da acuidade visual, do fundo do olho e da pressão do olho. Se esse paciente tem alguém na família com glaucoma, tem esses outros tipos de problemas que eu acabei de citar, esse com muito mais frequência, cada 6 meses. E se detectar algum problema, aí com certeza a cada 2, 3 meses tem que pelo menos medir a pressão, verificar campo visual. Então depende muito do estágio do glaucoma para a gente saber qual é a frequência dele no consultório. Entendeu? E se tratando daquele tipo de glaucoma que o senhor falou que é insidioso, a pessoa não nota, né? Quando vê já está, é fundamental, é importante que a pessoa... Fundamental, esse é traiçoeiro. Quando vê já era, né? Esse é o problema. Então, de que forma? Tem que procurar o oftalmologista, não tem como. Saúde pública, ou convênio, ou particular, enfim, ele tem que correr atrás. Se ele tiver esses fatores predisponentes, então, nem pensa 2 vezes. Nem pensa 2 vezes. Correr rapidinho para ver. A cirurgia, então, é o último estágio. Último recurso, Sr. Walter. Você parte para os colírios, se o colírio estiver resolvendo, ótimo, você vai mantendo. Se não, parte para o laser ajuda demais. E a última etapa seria a cirurgia. Mesmo fazendo a cirurgia, a possibilidade de cura é muito grande, mas tem casos que mesmo assim, depois da cirurgia, ainda continua usando o colírio. O problema não é fácil de resolução, não, viu? O importante, tem que cuidar. O importante é que fique muito claro, né? Como o senhor já falou, a cegueira do glaucoma não tem retorno. Não tem, é irreversível, né? E o paciente pergunta às vezes no consultório: doutor, mas eu vou ter que usar isso pro resto da minha vida? Tem que usar pro resto da vida. O senhor não toma remédio para pressão alta pro resto da vida, diabetes pro resto da vida? O glaucoma é a mesma coisa. E a cirurgia é uma cirurgia simples, não? Não é muito simples, tem que ser médico experiente mesmo em que faça a cirurgia de glaucoma, experiência em glaucoma mesmo, né? A cirurgia não é tão simples assim, o problema é o resultado da cirurgia, né? Que às vezes, a grande maioria é bom resultado, mas sempre tem outro caso que às vezes acaba complicando, sabe? Mas felizmente é o último recurso, eu voto, porque hoje com essa gama de colírio você consegue levar a sobrevida do paciente visual por muito tempo sem problema, desde que ele cumpra rigorosamente o tratamento. Entendeu? O importante é isso, né? Não esperar a doença chegar para correr atrás do prejuízo. Seria ótimo, né? Seria ótimo, medicina preventiva, né? Seria ótimo isso aí. Mas é meio complicado isso, né? É complicado, sim. Tem muito paciente relapso também, né? Tem esse problema. O Dr. Jandir já falou os recursos, né? A tecnologia da oftalmologia no Brasil é muito grande, é um país extremamente avançado. Já explicou, e acho bonito aquele líquido que é fabricado pelo olho, passa, banha o olho e escoado. Aí é que é o problema, se não houver escoamento suficiente, fecha e vem a pressão alta também. Exatamente. Esse é um dos mecanismos causadores do glaucoma. Exatamente. É maravilhoso essa vista maravilhosa que é a nossa, que você... Nós temos 2 fotos ainda, dá tempo para foto? Então, aí que está o detalhe. O telespectador pode ver que a parte central está clara, o rosto dos meninos estão claros. E a lateral dele, os 360 graus da lateral, estão escuros. Então, isso aí já é um campo visual que está tendendo para ser tubular. Já está com a tendência de ser tubular. Logo, logo ele vai diminuir. Aqui é um caso de glaucoma agudo. Isso aqui, a dor é tão intensa, o olho fica nesse estado aí, totalmente vermelho. E é um caso de emergência realmente, porque a pressão muitas vezes de 20, que é o máximo, limite máximo, passa a 60, 50, 60. Então são dores homéricas. Nesses casos, muitas vezes tem que imediatamente injetar um soro no olho para enxugar essa pressão e preparar ele mais tarde, assim que ele tiver compensado, fazer aquele slide do buraquinho do laser, que é a iridotomia por laser, para poder equilibrar de novo o circuito interno da circulação do líquido, né? Então, sentiu dor no olho, está com o olho vermelho, correr. Não pense que é uma outra coisa. Vômito, dor de cabeça associado, são polissintomas. Muito bem. O uso de colírios já foi, a cirurgia exame de glaucoma também importante. Também, que ótimo. Eu vou pedir licença ao senhor, depois a gente volta ainda com o glaucoma, vamos dar um repasse que estou impressionado com esse. Bacana, né? Hoje foi bem ilustrativo. Né? Bem ilustrativo. Vou pedir licença para o senhor, vamos aqui agora trazer uma
retratar uma homenagem a uma pessoa maravilhosa, que é a dona Regina Siqueira, no Chá das Mesas. Vamos pôr algumas imagens do Chá das Mesas. Aí. Todo ano, a dona Regina Siqueira, ela casada com o general Paulo César, ela faz esse Chá das Mesas. As pessoas da sociedade ficam incumbidas, né? Cada um procura fazer a sua mesa, montar uma mesa de chá, com mais variados aspectos, temas. Depois tem um concurso, há várias premiações. Então, essa é uma tarde maravilhosa. Olha cada mesa linda. Maravilha, hein? Maravilha. Parabéns. Parabéns. A dona Regina Siqueira faz isso todos os anos. Esses últimos anos tem feito no Clube Internacional de Regatas, foi na tarde agora do dia 23, no Chá das Mesas. A renda toda era revertida em prol do Mensageiros da Luz. Parabéns, hein? Faz um trabalho maravilhoso. Parabéns à dona Regina. Paralisia cerebral. Beleza. Aí tá, para um pouquinho aí, por favor. Dona Regina Siqueira. Essa mulher é um exemplo e deve ser seguida. O que ela tem de força, o que ela tem de determinação, ela tem ao mesmo tempo de humildade, simplicidade. E ela já vem fazendo isso há anos. O marido dela, general do Exército, já teve até na Argentina, e nos lugares que eles foram morar, ela montava esse chá para alguma entidade beneficente. Que bacana, hein? E dia 23 nós tivemos mais uma tarde de Chá das Mesas, Regina. Parabéns, Regina. Parabéns ao pessoal do Clube Internacional pela colaboração que tiveram com ela. Parabéns à estilista Vera Reis, a Vila Vera, com um desfile de modas maravilhoso. Eu estive lá, dei um abraço na Regina. E todo ano o Mensageiro da Luz já conta com o aporte desse recurso. E é uma tarde muito gostosa. Regina, parabéns a você, esposa do Paulo César, meu amigo Paulo César, mãe da Verônica, mãe do Leonardo, mãe do Marcelo, que está em Brasília seguindo a carreira do pai. Os Mensageiros da Luz pelo trabalho que fazem, que merecem, com toda certeza, o aporte desse recurso. É uma tarde muito gostosa, muito simples, e que traduz aquilo que a sociedade de Santos, Guarujá, São Paulo tem de melhor, que é a benemerência, a filantropia, a preocupação em ajudar. Maravilha, nossa. Fica aqui o nosso registro, nosso agradecimento a você, Regina. Tá? E eu podia falar de destinação criança, aproveitar isso. A gente termina esse bloco, aí a gente, no último bloco, encerra com o senhor. Nós temos aqui, eu sou do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, doutor Jandir, e nós temos a Receita Federal, ela abriu uma possibilidade das pessoas destinarem até 6%, pessoa física, até 6% do imposto de renda, para que ele fique aqui na cidade, que ele não vá para Brasília, ele fica aqui na cidade. Vocês estão vendo aí o prospecto, o folheto. Esse dinheiro, ele vai diretamente para o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, fica no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Ele é gerenciado pelo Conselho, que é paritário, sociedade civil e representantes do governo municipal. Então, nós fazemos, financiamos projetos. A última vez que nós tínhamos mais de 2 milhões. Caramba. Mas tem tanta entidade, tanto projeto bom, o Conselho financia 80% desses projetos, 20% fica. Esse destinação criança é um dinheiro que você não vai pagar mais o imposto de renda. Você não vai pagar mais. Apenas o que você vai ter que pagar, 6% fica aqui em Santos, já vai direto depois para o Fundo Municipal. E aí a gente dá, eu faço parte do conselho, vem os projetos, a gente analisa, fiscaliza, acompanha o andamento da coisa. São projetos importantíssimos para a nossa cidade. Infelizmente ainda nós não arrecadamos nem a metade nem do que a gente poderia ter arrecadado aqui em Santos, até por desconhecimento das pessoas.
Para mim é novidade isso aí também. Então, destinação criança. Quando o senhor for fazer seu imposto de renda, sua declaração... Fala com o contador já. Fala com o contador. Né? As empresas podem dar até 1% do lucro real. Sim. E a pessoa física até 6% do imposto a pagar. Destinação criança. Bacana, bacana. Guarda esse nome, é importante. No final eu vou querer tudo por... Tá bom. E você pode confiar na aplicação desse recurso. Tá? Nós temos que fazer essa campanha porque entra muito pouco dinheiro do que poderia entrar. Tá aí? Então nós estamos terminando o terceiro bloco, doutor. Vamos dar no quarto bloco, vamos dar um repasse mais uma vez. E eu peço licença ao senhor para nós façamos um intervalo. É só um minutinho. O programa Estrela Guia na TV volta já. Uma boa ação pode mudar a vida de muitas crianças. A creche Estrela Guia precisa da sua ajuda e para isso está lançando a campanha Sócio Solidário. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a manter um trabalho importante na vida de muitas crianças. Informações pelo fone 3324-9317, 9318 e 9319. Agende uma visita, venha nos conhecer, estamos esperando por você. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora já infelizmente no seu quarto e último bloco. O tema do nosso programa hoje é glaucoma, com a presença do nosso amigo Dr. Janduí Perino Filho, que já nos deu uma verdadeira aula, uma profunda aula, né, sobre o glaucoma, essa doença insidiosa que causa a cegueira. Dr. Janduí, a questão dos exames. Quais são os exames, o que pode ser feito a respeito do glaucoma? Então, a primeira coisa que deve ser feito é a tonometria de aplanação, ou seja, medir a pressão do olho no consultório. Número 1. Número 2, muitas vezes a gente pede o exame, se desconfiar de alguma coisa, pede-se um exame chamado campo visual. Esse exame é importante para saber se está tendo alteração da visão periférica ou não. Número 3, a gente pede para fazer um exame hoje chamado paquimetria, que vem a ser a medida da espessura da córnea. Porque tem muitas pessoas que têm a córnea grossa. Vamos imaginar a córnea, espessura em média 550 micras, a espessura da córnea, camadinha transparente do olho. Se esse paciente tiver mais de 600, ele pode suportar uma pressão de 22, 23, normalmente sem ter problema de glaucoma. Tá bom? E pessoas que têm a pressão normal em torno de 11, 12 milímetros, se tem a córnea fina, essa pessoa pode ser suspeita. Então essa paquimetria é importante. Outra coisa, fotografia do fundo do olho. Tem que fazer uma análise da cabeça do nervo óptico para saber, porque as primeiras alterações do glaucoma não é do campo visual, a primeira alteração é a estrutura da cabeça do nervo óptico. Muitas vezes, para que haja alteração do campo visual, essa estrutura, se tiver uma estrutura que esteja começando a ter alguma alteração, o campo visual vai estar bastante alterado já. Entendeu? Então, o campo visual é fundamental, mas a análise da cabeça do nervo óptico é mais importante, que é uma análise estrutural. Ele que vai definir se a pessoa tem ou não glaucoma. E, basicamente, os exames são esse aí. Gonioscopia. Por que a gente faz a gonioscopia? Para saber
se o ângulo da pessoa é um ângulo fechado ou se é um ângulo aberto. Se for aberto, é menos mal, o ângulo fechado é mais duro de tratar. Então, os exames básicos são esses que dão para a gente um parâmetro se o paciente está ou não com glaucoma. E dependendo do resultado, a gente começa a pedir com uma certa frequência, cada meses e meses, dependendo daquele grau que ele está de alteração do nervo da visão. Então, esse conjunto de fatores que esses exames propiciam já são indicativos, né, para a avaliação da situação do glaucoma e o tratamento a ser... Exatamente, já dá para a gente a coordenada. Tem alteração do campo visual, né? Então a gente já começa a tratar. O campo visual muitas vezes depende muito da informação do paciente. Às vezes um campo só não é suficiente para você começar a tratar o glaucoma. Porque para dar um diagnóstico do glaucoma você tem que ter certeza. Então às vezes repete o campo visual para saber se realmente aquela alteração é compatível. Se tiver no exame repetido a mesma alteração do anterior, com certeza é glaucoma, aí começa a tratar, aí não tem como. E esse controle é feito de acordo com a evolução do paciente, né? Precisa ver a pressão está controlada, ele está obedecendo ao tratamento, ele está sendo, né, fiel ao tratamento, isso é fundamental. A procura é grande, a procura pela consulta, pelo exame é grande, são muitas pessoas. Todos os pacientes que vão que vão para o consultório, principalmente acima de 40 anos, seu Walter, se a gente fazendo um fundo de olho, desconfia de alguma coisa, tem que pedir esses exames, não tem como. Tem que pedir para esclarecer, para ver se realmente é caso de glaucoma, só assim para a gente poder detectar, né? Não tem, está entendendo? Que mensagem o senhor deixaria aos nossos telespectadores? Depois de toda esse arrazoado, depois de toda essa didática, todas as explicações, os vídeos, as fotos, que mensagem o senhor daria para essas pessoas que estão nos vendo a respeito do tema do programa? Glaucoma. Então, eu pediria para os pacientes, aqueles pacientes, porque hoje mais vale a medicina preventiva. A curativa não tem como escapar, né? Mas a preventiva é melhor para evitar a curativa. De que forma preventiva? Se o paciente é hipertenso, se o paciente tem diabetes, se o paciente tem alguém na família com glaucoma, se o paciente é portador de alta miopia, tem que, da cor negra, ele tem que ser um pouquinho mais exigente com o seu oftalmologista. Explicar tudo isso aí para ele, para que o oftalmologista, a partir dessa informação, comece então a fazer a pesquisa do glaucoma, fazer o exame preventivo de glaucoma, assim como se faz preventivo em mulheres de seio, a mesma coisinha é feito para o glaucoma. Então, o recado que eu dou é esse aí: se você tiver algum desses problemas, não deixe de informar ao seu oftalmologista. Não deixe de informar, porque é importante, tudo no começo. Existe possibilidade não de cura, glaucoma não tem cura, glaucoma tem controle, cura não existe. Não tem cura. Glaucoma não tem cura. Não tem cura, ele tem controle. Se o paciente controla, ele vai ter uma sobrevida visual muito boa e muito longa. Se o paciente não controla, fatalmente a visão tubular vai estar a caminho. E aí é tarde, não tem o que fazer. Você não consegue mais reparar os danos do nervo da visão. Não consegue mais reparar. Existe uma atrofia chamada atrofia glaucomatosa. E mesmo com a cirurgia, ela resolve o problema todo ou tem que haver um acompanhamento, um tratamento? Tem que haver. A gente tem que partir da premissa seguinte: nenhuma cirurgia, nenhum tratamento, cirurgia vai melhorar a qualidade visual do paciente. O que faz a cirurgia? Vai tentar normalizar a pressão do paciente sem que ele tenha necessidade de usar o colírio. Muitas vezes a cirurgia tem sucesso e muitas vezes, mesmo fazendo a cirurgia, ele tem que continuar usando o colírio. Porque tudo vai depender do campo visual dele. Ele que vai monitorar para a gente se o paciente está bem ou não. É um negócio muito sério. Doutor Janduí, nós estamos começando a chegar ao fim do nosso programa. E, mais uma vez, para sua coleção, que já serão dois, é apenas um gesto de agradecimento, tá? Parabenizando pela brilhante participação do programa Estrela Guia na TV sobre o tema glaucoma.
Poxa, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer mais essa oportunidade do seu Walter, que elogiou tanto a dona Regina, e a dona Regina também está de parabéns. Eu acredito que o seu Walter também é lutador, é batalhador por esses programas preventivos, essas crianças que ele dá um maior apoio, que acho que é fundamental isso aí para que se tornem adultos bem esclarecidos, né? Agradeço muito aos telespectadores, agradeço demais ao pessoal dos bastidores na oportunidade, e quem sabe na próxima oportunidade a gente volta com outro tema também de importância, e quem sabe o Dr. Fabrício já quase com certeza, já falei para ele, até antecipei, já falou, que bom. E ele, pai, pode deixar que quando quiser falar sobre catarata, eu estou à disposição. Então aí a gente já pode montar aí, talvez. O trato está feito, o trato está feito. Vai ter uma novidade. Ótimo, aí, porque o trato... ele vai estar muito bem nesse setor de catarata, mas muito bem mesmo, né? Está numa das maiores escolas da América Latina, graças a Deus. Então, torcendo para isso. Muito obrigado, seu Walter, mais uma vez, viu? O seu orgulho tem fundamento, né? Eu estou à disposição. Seu filho. Doutor Jandir, estamos encerrando o nosso programa. Eu queria agradecer ao senhor de coração por tudo que o senhor tem feito pela medicina, por essa pessoa dedicada. Eu, até como seu cliente, eu vejo aquela denodo, aquilo que o senhor faz, aquela correria toda, né? Sempre trabalhando com muita responsabilidade pelo bem do próximo. Que Deus o abençoe. Amém, amém. A Isolina, que o Fabrício tenha uma carreira, com certeza vai ter uma carreira tão brilhante como a sua. Muito obrigado. E é você, meu telespectador amigo, você, minha telespectadora amiga, que muitas vezes até esqueço de agradecer a você, a Ana Regina, Alberto, a Adicleia do Marapé, que sempre nos honra com a sua audiência, e tantas outras pessoas, a Ruth, a Sirlene, Maria, de pessoas que nos procuram e participam, os voluntários da nossa entidade, Alfonso, Magali, Vera, tanta gente boa nesse mundo, doutor Jandir, que faz com que a Estrela Guia possa ter esse seu caminho, e a vocês todos o nosso agradecimento de coração, com a certeza que mais uma vez o programa Estrela Guia na TV cumpriu a sua missão, de bem informar, de alertar, com pessoas brilhantes como o doutor Jandir, que deixou o seu tempo dessa correria para vir aqui, a quem eu agradeço de coração mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos encerrando mais um programa Estrela Guia na TV e, como sempre, deixamos uma frase. Essa frase de hoje, doutor Jandir, foi escolhida porque é uma frase que se cabe ao senhor, à sua pessoa. O verdadeiro sábio não é aquele que detém o conhecimento, mas sim aquele que o repassa às outras pessoas.